Olá, tudo bem? Sejam novamente muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Cauê Vieira, advogado, consultor, fundador e CEO da Cauê Vieira Advocacy e Consulting. No vídeo de hoje nós trataremos sobre o dia 15 de março, o Dia Internacional do Consumidor. Se você tem curiosidade de saber o porquê esta data ficou estabelecida no calendário internacional como o dia em que nós refletimos sobre a proteção e defesa do consumidor, fique ligado. O dia 15 de março de 1962 marcou no calendário internacional o dia em que o então presidente norte-americano, John Kennedy, encaminhou ao Congresso daquele país uma mensagem intitulada "Consumidores somos todos nós". Tradicionalmente, nos Estados Unidos, o presidente americano encaminha anualmente ao Congresso uma mensagem em que elenca um tema fundamental para sua administração. Pois bem, naquele ano o JFK definiu que a proteção e defesa do consumidor seria um tema de relevância para o mercado norte-americano e que alguns pressupostos básicos deveriam ser estabelecidos. Todos nós sabemos que o mercado norte-americano é, como já era à época, o principal mercado consumidor do mundo. A partir do momento em que o governo norte-americano passou a sinalizar ao mundo e internamente a necessidade e a importância de que a relação de consumo fosse de alguma maneira tutelada, esta sinalização fez com que a temática da proteção e defesa do consumidor fosse levada cada vez mais a sério, não só pelos governos, mas principalmente pelos próprios fornecedores. E também, por que não dizer, para os consumidores, a partir do momento em que eles passavam a se conscientizar a respeito dos seus direitos e diretrizes básicas que regulavam essa relação. John Kennedy estabeleceu nessa mensagem 4 fundamentais pilares que deveriam reger uma relação de consumo que respeitasse o cidadão consumidor. O primeiro deles foi o direito à segurança. John Kennedy dizia aos seus congressistas, e através dessa mensagem dizia ao mercado e ao mundo, que todo e qualquer produto ou serviço colocado à disposição do consumidor deveria ser seguro. Há na literatura diversos relatos e exemplos, inclusive, de situações no mercado norte-americano em que um produto ou um serviço acabava não sendo seguro ao seu consumidor ou ao seu destinatário final. O mais emblemático de todos talvez tenha sido o caso de uma grande montadora que era seguidamente condenada a indenizar os seus clientes em função de combustão nos seus veículos, ou então, em casos mais graves, até de explosão desses veículos com danos graves à saúde dos consumidores. Essas indenizações eram absorvidas pela empresa de uma maneira muito simples, porque os valores eram ínfimos. Através de uma ação coletiva de consumo naquele país, se estabeleceu uma condenação altíssima àquela montadora, porque ficou comprovado que havia uma falha de projeto, que a parte elétrica do veículo passava muito próximo ao tanque de combustível e que qualquer fagulha saída da parte elétrica poderia causar a explosão do veículo. E como a própria montadora sabia deste problema, ela não colocava um produto seguro à disposição do seu cliente. Através de uma condenação vultuosa, como virou prática nos Estados Unidos nessas ações de classe, a montadora se viu obrigada a mudar o seu projeto e a colocar produtos com cada vez mais segurança ao seu consumidor final. Então, lá na mensagem de John Kennedy ao Congresso, em 1962, no dia 15 de março, já se estabelecia o direito à segurança como um dos pilares de uma relação de consumo saudável. O segundo direito colocado por Kennedy na mensagem era o direito a ser informado. Segundo Kennedy, o consumidor deveria ser protegido contra qualquer informação que fosse falsa, que fosse ludibriável, ou seja, aquela informação que não transferisse ao consumidor efetivamente o conhecimento que ele precisasse ter para efetivar a sua escolha consciente. O direito à informação
é inclusive a pedra fundamental da nossa atual legislação, do nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Nós teremos oportunidade aqui no nosso canal de falar muito ainda sobre o direito à informação na legislação brasileira, mas é importante que fique estabelecido este marco. Em 1962, na mensagem Consumidores somos todos nós, já se estabelecia que o direito à informação era fundamental para o consumidor. E isto, então, ao lado do direito à segurança, como falávamos há pouco, estava colocado já naquela mensagem no início da década de 60. O terceiro direito fundamental, segundo a mensagem de JFK, era o direito de escolher. E este ponto é fundamental, porque aqui nós estamos tratando sobre uma pequena intervenção estatal norte-americana, já naquela época, num mercado extremamente capitalista, no mercado, até por que não dizer, extremamente liberal, como é a característica das relações de consumo nos Estados Unidos, em que a autonomia de vontades é muito mais respeitada e sem tanta determinação legal sobre uma relação de consumo propriamente dita. Pois bem, John Kennedy dizia que o direito de escolher ele era fundamental na medida em que deveria ser reconhecida a importância de uma concorrência leal entre diversos fornecedores e que naqueles segmentos em que não fosse possível o estabelecimento de uma concorrência, seja por monopólio ou seja efetivamente por falta de interesse do mercado, em que somente um fornecedor colocasse esse produto ou esse serviço à disposição do cidadão, que nesses casos em que se identificasse um suposto ou um efetivo monopólio, que o Estado deveria criar mecanismos efetivos de intervenção e que buscasse a proteção efetiva do consumidor. Então aí a gente tem uma grande inspiração também à nossa legislação. A partir do momento em que nós temos na nossa Constituição Federal, no artigo 170, um limite à liberdade econômica. O artigo 170 diz que a liberdade econômica é um fundamento da economia do país, mas que ela deve sim respeitar a proteção e defesa do consumidor, colocada na nossa Constituição, diga-se, como garantia fundamental lá no nosso artigo 5º. Mas então, voltando à mensagem lá de 1962 e que efetivamente marcou época a ponto de nós termos a comemoração do Dia Internacional do Consumidor a cada dia 15 de março, nos falta ainda o quarto pilar de proteção básica do cidadão consumidor. Falamos já sobre o direito à segurança, falamos sobre o direito de informação, sobre o direito de escolher e agora, por último, não por acaso, nós deixamos o que é, pela nossa compreensão, o direito mais importante do cidadão consumidor, seja lá no mercado dos Estados Unidos, seja aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo, que é o direito de ser ouvido. Já lá em 62, Kennedy dizia que o consumidor ele tem o direito de ser ouvido, ele tem o direito a se manifestar a respeito daquilo que efetivamente ele entenda importante numa relação de consumo. E de que maneira esse direito tem que ser efetivado ou pode ser efetivado? Pela criação de mecanismos de recolhimento dessa manifestação do consumidor. E essa manifestação ela pode ser através de uma reclamação, ela pode ser através de até mesmo de um próprio elogio, mas lá naquele momento se colocava que o governo norte-americano deveria criar mecanismos de atenção a esse cidadão. E essa atenção ao cidadão consumidor faria com que políticas públicas de consumo fossem desenvolvidas. Por isso a mensagem foi direcionada aos congressistas. A partir do momento em que o Congresso norte-americano levasse em consideração o que o seu cidadão, o que o seu consumidor estava dizendo, eles poderiam criar leis, criar normas que efetivamente protegessem aquele consumidor. Aqui no Brasil a gente tem a efetivação do direito a ser ouvido através do estabelecimento de um grande sistema nacional de proteção e defesa do consumidor, que passa pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor como órgão central e principalmente pelos PROCONs, sejam eles estaduais, sejam eles municipais. Também falaremos em algum outro vídeo
ao longo do tempo sobre o sistema propriamente dito, sobre a participação de Ministério Público, delegacias de polícia, defensorias públicas, entidades civis organizadas e principalmente sobre os próprios PROCONs. Mas é importante que fique claro que toda essa estrutura, ela efetivamente serve como uma concretização desse direito, do direito do cidadão se manifestar e de o Estado acolher essa manifestação. O direito a ser ouvido, então, ele é este quarto pilar da mensagem do presidente JFK aos congressistas norte-americanos. Dito isto, pessoal, já para finalizar o nosso vídeo, é importante que fique claro que esta mensagem que foi interna de um presidente de uma nação ao seu Congresso, no caso dos Estados Unidos, ela, como eu falei há pouco, ela inspirou diversas legislações ao redor do mundo. Inclusive inspirou a própria Organização das Nações Unidas, que lá em 82 estabeleceu uma resolução que tratava do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. Mas isso é um tema para uma outra discussão. Em 85, esse reconhecimento à vulnerabilidade acabou sendo estabelecido dentro da Organização das Nações Unidas e o dia 15 de março, então, passou a ser internacionalmente reconhecido como o dia em que a política pública de defesa e de proteção e defesa, melhor dizendo, do consumidor passou a ter uma relevância social muito grande. Esta é a razão, então, pessoal, pela qual o dia 15 de março marca esta data. Mais do que promoções recebidas no dia de hoje pelos consumidores através de grandes fornecedores, mais do que uma oportunidade de fechar bons negócios entre fornecedores e consumidores, esta data serve também e fundamentalmente para uma reflexão. Com base nesse espectro histórico, nesses 4 pontos colocados por Kennedy, nós conseguimos pensar numa relação de consumo lá no início da década de 60 e numa relação de consumo saudável hoje, em 2019. Será que esses 4 pilares seguem sendo respeitados? Será que nós temos segurança? Será que nós temos informação? Será que nós somos ouvidos? Será que nós podemos efetivamente escolher? Essa é a reflexão que fica. E este é o recado do nosso vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Novamente faço aqui o convite para que você deixe os seus comentários, suas sugestões e que se inscreva no nosso canal. Um abraço e até a próxima.